Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma semana de aula e vamos dar continuidade ao estudo, né, da temática das políticas e legislação educacionais. E nós, essa semana, vamos estudar sobre um tema que é, vamos dizer, muito comum de se ouvir por aí, vira um termo, um jargão, inclusive, né, que é o direito à educação. Certo? Mas nós vamos conhecer, a respeito do direito à educação, a legislação que respalda esse direito, certo? Nós vamos ver no papel onde que nós encontramos, além da Constituição Federal, certo? Nós não vamos estudar a Constituição hoje, mas também nela há, né, um trecho, uma parte reservada para tratar da questão do direito à educação e regulamenta também a educação no Brasil. Mas nós vamos estudar o direito à educação dentro da LDB, certo? E a LDB, obviamente, é a Lei Maior da Educação no Brasil, e ela está vinculada e subordinada, inclusive, à Constituição Federal, certo? Então, vou projetar aqui para vocês uns slides e nós vamos tomar conhecimento. Alguns de vocês já devem ter conhecimento, né? Outros não. Então, nós vamos tomar conhecimento de uma forma bem sucinta, mas bem esclarecedora também, a respeito do direito à educação dentro da legislação brasileira, certinho? É muito importante para vocês, enquanto futuros professores, terem conhecimento do que nós vamos estudar hoje, certinho? Porque também, dentro da LDB, que ela é de 1996, ela passou por alguns ajustes, algumas atualizações, ela teve alguns acréscimos, algumas retiradas. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje é a LDB atualizada 2023, certinho? Então, ela está bem fresquinha aí, e é ela que vocês devem usar para estudar para concurso. Inclusive, eu deixei uma cópia, um anexo, aqui no Moodle, na semana anterior. Está lá, postada lá, a LDB, tá bom? Ela está lá e já está com atualizações todas feitas nela. Então, é bom que vocês usem a LDB atualizada para estudar para concurso. Está vindo concursos aí agora para professores, né? Várias áreas, professor de Estado, inclusive, né? Então, é bom que vocês acessem o material atualizado. E ela está lá disponível, certo? Eu vou projetar aqui para vocês, então, agora os slides sobre o tema de nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Acredito que todos estejam vendo aí, né? O direito à educação na legislação brasileira, certo? Então, vamos conhecer algumas questões a respeito disso, e depois vocês podem consultar também, além da LDB, vocês podem consultar também a Constituição, tá bom? Vamos lá. Então, isso é muito comum, né? Todo mundo já ouviu falar que educação é direito de todos, né? Dever do Estado e da família, certo? Mas não é só a gente compreender, ou já ter ouvido isso várias vezes, né? Ela é essencial, né? Porque durante muito tempo a educação, dentro da legislação, ela não era direito de todos. E como nós vimos nas aulas de História da Educação, né? Não eram todas as camadas que tinham garantido o direito a estudar, né? Demorou bastante tempo, várias constituições, desde os jesuítas até chegar nos dias de hoje, muita coisa aconteceu, né? E nós percebemos isso, que a educação nunca foi pensada para ser para todos, durante muito tempo. E a partir do momento que ela foi pensada para, vamos dizer assim, universalizar o acesso, mesmo assim, ficava mais no papel a legislação, né? Porque muitas regiões do país essa lei não chegava, né? Muita dificuldade, as questões regionais, as questões econômicas, sociais. Então, esse direito à educação, que de todos hoje,
ela demorou muito para ela sair do papel e realmente ver a efetivação dessa lei acontecer na prática, né, no cotidiano da sociedade, certo? E nós sabemos que é primordial para o desenvolvimento do ser humano, né? E para o exercício da cidadania também, ter acesso à escola. Sem esse acesso à educação, as pessoas não conseguem também a qualificação para o trabalho, né? Então, a educação, ela perpassa por todas as áreas do ser humano. A questão da dignidade humana mesmo, né? O exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, mas o desenvolvimento do ser humano de forma global também, né? A educação traz muitos assim, benefícios no sentido humano da palavra, né? Então, o status dado à educação é tão importante que o ensino gratuito e obrigatório tornou-se direito público subjetivo. Olha o tamanho da importância que isso tem, né? Só que fica tão assim distante da gente, às vezes nós não pensamos nisso, né? Porque hoje, para nós, parece que nós temos um acesso muito fácil a tudo, né? Mas nem sempre foi assim, e nem todas as regiões do país ainda é assim. Ainda tem muitas dificuldades na região norte, né? A questão do transporte, do deslocamento até chegar às comunidades para estudar, né? O que é um direito público subjetivo, né? É aquele que o titular do direito ele pode exigir imediatamente do Estado o cumprimento desse direito. Que para o Estado é um dever, mas para a pessoa é um direito, certo? Ele pode exigir o cumprimento dessa lei, certo? Então, em matéria de educação, né, que está assegurada constitucionalmente, o titular desse direito é uma pessoa de qualquer idade, que teve ou não acesso à escolaridade obrigatória na idade própria. O sujeito desse direito é o indivíduo. Podia ser eu, você, o nosso vizinho, certo? E o sujeito de dever é o Estado. Ele é obrigado, tá? Sob a competência do Estado ou o município, né, lá, sob cuja competência estiver essa etapa da escolaridade. Então, depende do nível de ensino, é responsabilidade do Estado. Dependendo do nível de ensino, é responsabilidade do município, certo? Na prática, significa que o titular de um direito público subjetivo tem assegurado a defesa, a proteção e a efetivação imediata de um direito, mesmo quando negado, certo? Por isso que existe justiça, para você, né, entrar com ação quando necessário, certo? Então, o titular desse direito público subjetivo tem tudo assegurado, a defesa, a proteção e a efetivação desse direito. Então, qualquer criança, adolescente, jovem ou idoso que não tenha entrado no ensino fundamental pode exigi-lo, e o juiz deve deferir direta e imediatamente, obrigando as autoridades constituídas a cumpri-lo sem mais demora, certo? Quando não está tendo a oferta daquele nível de ensino, ou não tem vaga, certo? Isso aí é um momento que a pessoa pode, então, exigir que seja cumprida a lei. O não cumprimento por parte de quem de direito quanto a isso implica responsabilidade da autoridade competente, certo? Então, há uma penalização para a autoridade que não atender a esse direito da pessoa, certo? É preciso lembrar que numa sociedade como a brasileira, isso fica praticamente inviabilizado, pois não sabendo a possibilidade de exercer tal direito, os indivíduos ficam incapacitados de exigi-los. Então, é uma questão muito séria também. Para você exigir um direito, você tem que ter conhecimento que ele existe. E aí que é o problema. Então, quer dizer que fica inviabilizado nesse sentido, né? Não sabe da possibilidade de exercer o direito. Até tinha um colega que falava muito, a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Ela está aí. Existe, está lá no papel, está impresso para todo lado. Então, começa, eu não exigi porque eu não sabia. Não é uma justificativa, certo? Porque a lei está aí, está impressa. Por isso que é bom a gente ter acesso, ter conhecimento. Por isso que é bom pegar a Constituição, pegar a LDB e outras leis de interesse também, né? E se informar. Porque se não conhece, você deixa de exigir. Às vezes tem direitos seus que estão sendo aí negligenciados porque você não sabe que tem direito a eles.
Então, o poder econômico, olha que coisa triste essa parte, né? Demonstra-se determinante na efetivação dos preceitos constitucionais, ou seja, aos excluídos, né, o pessoal das esferas social e economicamente mais inferiores, fica dificultado o exercício da própria cidadania, porque eles não têm acesso a esse direito. E, por exemplo assim, para procurar, buscar um advogado, você sabe que advogado particular é mais caro. O defensor público, você pode até procurar, que existe defensor público, né, no município, no estado, mas a demanda é altíssima para eles, que são poucos, né, para atender tantas pessoas. Então, é algo que pode ser, assim, muito demorado, né? Então, o poder econômico também é determinante para conceder cidadania ao brasileiro. Isso é muito triste, quer dizer que nem todos conseguem exercer, ter sua cidadania também respeitada por causa da questão econômica, por não ter condições de exercer, de cobrar os direitos por causa da questão financeira. Porque pode sim ter atendimento público gratuito na parte do direito, mas é algo que vai tomar muito tempo, e às vezes a pessoa tem urgência, e aí tem que, né, andar com mandato porque a coisa é uma liminar, né, para poder sair mais rápido, mas é tudo muito burocrático, tudo muito difícil para a população de baixa renda no país. Então, nem todos têm acesso, né, ao seu pleno exercício da cidadania nesse aspecto. Aí aqui nós trouxemos, então, hoje, para vocês, alguns itens da LDB, aqui está no artigo 4º, que trata dessa questão do direito à educação, que nós vamos discutir. Vão ser uma coisa breve, certo? Porque a lei está ali, né? Não, ela tem uma interpretação, sim, mas está muito claro ali a legislação quanto a essa questão, né? Então, aqui no artigo 4º diz assim, que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Eu deixei bem aí destacado. Quando cair um concurso para perguntar para você qual que é a idade obrigatória para a educação, que no Brasil o jovem, o estudante deve passar, qual que é a idade obrigatória? De 4 a 17, tá? Antigamente era 6, aí outra época era tal, não, agora é atualizada a LDB, é dos 4 aos 17 anos, tá bom? Dos 4 anos, ainda está lá na educação infantil, tá bom? Ainda está na educação infantil, sim, mas aí já é a parte da pré-escola, né? E ele já é obrigatório a matrícula. Então, aí dentro dessa idade vem os níveis divididos, né? Pré-escola, que aí entra os 4 anos de idade, né? O ensino fundamental, que é o menino de 6 anos, que já entra, certo? Aqui sai uma mensagem quando eu estou gravando, às vezes eu perco aqui. Então, dos 4 aos 17, a pré-escola se enquadra nesse aspecto, né, de 4 anos, porque o ensino fundamental começa com 6 anos, tá, gente? Não é mais pré. Então, o menino entra na escola, no ensino fundamental com 6 anos de idade. Ensino médio também, né? Tá tudo isso é educação básica, tá? Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação básica. Olha lá, básica obrigatória e gratuita. E a educação infantil gratuita vai às crianças de até 5 anos de idade, né? Falei para vocês, a pré-escola. Por que até 5? Porque com 6 ele já está no fundamental. A matrícula já está no primeiro ano do ensino fundamental, certinho? E agora o ensino fundamental são 9 anos, né? E aqui vem o outro item aqui embaixo também que fala o seguinte, que o atendimento educacional especializado, né, gratuito para os alunos que têm deficiência, todos os tipos de deficiência, né, deve ser preferencialmente na rede regular de ensino. Então, assim, independente da modalidade, do nível de ensino, da etapa que ele estiver estudando, esse aluno tem o direito de atendimento educacional especializado, tá? O aluno com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Por que põe preferencialmente aqui essa palavra? Poderia ter sido substituído por obrigatoriamente, né? Por que preferencialmente? Porque, às vezes, na rede regular de ensino, ela não vai dar conta sozinha daquela demanda, daquela necessidade, daquele especial do aluno. Às vezes vai precisar ser encaminhado para uma outra instituição também, para também continuar tendo esse suporte, tá? Então, pode ser que a rede regular de ensino, mesmo tendo professor de apoio e toda a estrutura, a demanda dele é tão particular que, às vezes, não tem atendimento daquele tratamento da rede regular de ensino, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então, aqui entrariam os supletivos da vida, né? Que a gente hoje chama SESEC, tem o EJA, então tem esses nomes que seriam esses aqui, o ensino médio e fundamental, para todos que não concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, aqui a gente está falando da graduação. É um direito? Sim. Você tem o direito de fazer o curso superior gratuito. Mas aí, aqui, a lei vem e fala que é de acordo com a capacidade de cada um. Já não é uma matrícula obrigatória. O governo não tem que te fornecer a vaga, igual ele tem que obrigatoriamente oferecer a vaga para a educação básica. Certo? Para a educação básica, em todos os níveis, pré-escola, fundamental e médio, é obrigatória a oferta de vagas para todos. Certo? Senão eles vão ser imputados em responsabilidades, se não atender essa cobrança. Agora, no nível superior de ensino, já o acesso é de acordo com a capacidade de cada um. Não é mais uma matrícula obrigatória, o governo não tem que ofertar, não, aliás, ele oferta, só que aí entra o vestibular. Então, nem todos entram, entendeu? Porque está aqui na lei, que é segundo a capacidade de cada um. E a oferta de ensino regular noturno também é adequada às condições do educando, certo? Então, por exemplo, isso que no curso superior não tem aula de educação física, no curso noturno, aliás, não tem aula de educação física, certo? Porque tem que adequar às necessidades do aluno trabalhador. E, ó, no de baixo também fala a mesma coisa. Oferta de educação regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, certo? Então, aqui também está falando do EJA, tá? E no último item aqui embaixo, no 8º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E nós vamos ver isso mais adiante, quando for estudar o financiamento da educação no Brasil. Vocês vão ver essa questão também de atendimento a todos os alunos, né, da educação básica, desses programas suplementares para ajudar ao acesso e à permanência do aluno na escola, que o material didático é fundamental, né? Tem até o programa do livro didático também, né, que é gratuito para toda a rede pública, o transporte escolar também, ainda mais os alunos também da zona rural e de outras cidades, assim, para levar para a escola, né? Alimentação, que é a merenda escolar, tem um programa só da merenda escolar também, e tem um programa também de assistência à saúde, né? Tem aquela questão, tem que vai os dentistas na escola, fazer a questão da higienização, né? Olhar os dentinhos, tem atendimento gratuito na rede pública, encaminhamento da escola para o dentista ou para psicólogo, fonoaudiólogo, né? Então, na educação básica, há todo um suporte, né? São programas suplementares para garantir a permanência do aluno na escola. Outro aqui, do 9º. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, adequados à idade e necessidade específica de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Então, há um padrão mínimo de qualidade de ensino para que haja o ensino, porque não é só mandar abrir a vaga e pôr o aluno dentro da escola. A escola precisa atender às necessidades, né? Tudo aquilo para que a escola funcione para receber o aluno, certo? O material, o mobiliário, né?
material também, assim, de consumo, né? Papéis, papel higiênico, todo o material de limpeza para os banheiros, material pedagógico. Então, tem que ter, é um direito também, para que haja um padrão mínimo de qualidade de ensino, né? Tem que ter tudo dentro da escola funcionando. Não é só pôr lá a escola aberta, as portas abertas, 4 paredes, né? E não ter nada para atender o aluno com qualidade. Então, há um padrão mínimo de qualidade que é definido, certo? Para que o aluno tenha esse atendimento, que o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem dele, seja eficaz, né? No 10º aqui, vaga na escola pública de educação infantil do ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, isso aqui é uma demanda muito grande das mães, principalmente, né? De ter uma escola perto da sua casa. Às vezes não tem. Há bairros que não têm escolas. Então, a primeira questão, quando começa um bairro novo, é ter que manter toda uma estrutura para atendimento da população que vai morar ali, né? E aí entra na legislação, que a criança da educação infantil do fundamental tem direito de ter perto dela, mais próximo possível, né? A residência, uma escola, ter vaga naquela escola. Às vezes não tem. Aí o que acontece? O poder público pode ofertar o passe para ir para uma outra escola, porque daquela não tem vaga. Mas, preferencialmente, é que seja perto de casa. E esse passe teria que ser, então, para a criança e para a mãe. Porque a criança não pode ir sozinha, né? Aqui embaixo, no 11º, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura. Isso é um direito, viu, gente? Olha, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisito indispensável para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. E como é que vai avançar nos estudos se ele não tiver alfabetização completa? Se ele não conseguir ler, se ele não conseguir calcular, né? Então, é o básico do básico. É um direito. Esse é um direito dentro da educação. Se a gente pensa em direito de educação, é só ter a oferta da vaga, só a matrícula? Não. Padrão de qualidade, o aluno se alfabetizar, né? A vaga na escola é um direito, mas não é só isso. E no artigo 4º, que ainda é no item A, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, o aluno doente da educação básica, tá? Ele tem direito dessa educação, vamos dizer assim, que vá para ele material, ou que ele tenha acesso a videoaulas, algum tipo de atendimento especializado ele vai ter que ter na questão educacional enquanto ele estiver doente, tanto no hospital ou em casa, tá? E aí vai depender da esfera, né, do nível de ensino que ele tiver, se é no fundamental, se é no médio, aí fica a cargo ou do estado ou do município, tá bom? Então tem toda uma regulamentação para o aluno ter durante esse atendimento educacional durante o período dele que ele estiver doente, tá bom? Ao aluno, esse aqui também é interessante, muita gente não sabe, né? No artigo 7º. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, tá? É assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhes atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas que estão lá na Constituição também, tá? Então, esse aqui ó, é um trecho que veio da Constituição e entrou dentro da LDB. O que quer dizer aqui? A questão da liberdade religiosa, de consciência, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, né, que se entraria aqui, que ele tem o direito de ausentar da prova ou da aula marcada para aquele dia, porque, segundo os preceitos da religião dele, ele não poderia ir. Então, os adventistas, na sexta-feira à noite, eles têm, então, está preconizado aqui, que ele pode,
se ausentar, né, assegurado, né, o direito dele de se ausentar nesse dia, a sexta, depois das 6 da tarde, né, que é de acordo com a religião deles. Então, seria um exemplo de que ele pode ter, aí o direito dele é respeitado, né, ele pode faltar. Então, aí o que pode ser feito aqui, ó, alternativas, né? Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, como tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, certo? Então, é uma questão a ser observada. Pode ver também que, inclusive, no Enem tem essa questão também observada, né? Que na questão dos adventistas, eles têm um horário de prova estendido para poder atender essa questão religiosa deles, certo? Então, também está no artigo da LDB, o direito que eles têm de ausentar da prova da aula marcada, né, nesse momento. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas tem outras questões religiosas também, que de outras religiões que podem também demandar e vamos dizer, citar essa lei para poder garantir um direito da pessoa, tá? No artigo 5º, o acesso à educação básica é obrigatório, é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, aqui essa lei saiu do lugar errado, tá, gente? Organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, tá? Então, acesso à educação básica obrigatória não tem discussão, tem que ser ofertado e pronto, tá? Olha lá, o poder público na esfera da sua competência federativa deverá, quando fala o poder público, né, na esfera da sua competência, é se ele é Estado, se ele é município, se ele é governo federal, tá? Então, o que ele deve fazer? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Esse aquele censo escolar que todo ano faz, certo? As escolas fazem censo escolar. Fazer a chamada pública, né? Abertura de vagas, avisar o vestibular, estão abertas as vagas, pode se matricular. Vamos fazer o censo, também tem que fazer, né? Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, é a questão onde entra o poder público, onde entra a escola, onde entra o conselho tutelar, né? A questão de aluno que não vai à escola, já que é obrigatório o governo ofertar e a família encaminhar o menino para a escola, tá? Telefone vibrando aqui. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais. Certo? Está bem claro aqui? Né? Que os outros níveis e modalidades só serão ofertados depois que, primeiramente, toda a demanda pelo ensino obrigatório regular for atendida, tá? Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade de peticionar no Poder Judiciário, né? Na hipótese do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e rito sumário a ação judicial correspondente, tá? Eu vou pegar aqui para vocês. Que eu até anotei, porque tem hora que eu não decoro as coisas todas também, né, gente? Cabeça não ajuda, né? Porque no artigo 208 da Constituição fala o seguinte, que não ofertar o ensino obrigatório, gratuito, né? Ou ofertar de maneira irregular, importa, tipo assim, é um crime de responsabilidade. Então, qualquer parte mencionada, né, nesse artigo tem legitimidade a peticionar no Poder Judiciário. O não atendimento, se não tiver oferta desse ensino obrigatório na forma da lei, tá?
Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir esse ensino obrigatório, né, o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. É o que eu falei para vocês agora mesmo, né? Então, não há essa questão, não vamos ofertar, não temos condições, tem que ter, tá? O ensino básico obrigatório, sim, tem que ser ofertado. E aqui no último, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Certo? Vamos continuar aqui com o direito à educação. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula da criança na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Aí tem uma coisa importante de se observar, né? É livre? É livre. Vou montar uma escola. Sim, tudo bem. Mas a escola é particular, só que ela tem que atender algumas condições. A educação particular também é regulamentada pela lei federal, tá? Então, primeiro aqui, ó, item. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, a escola particular, ela deve seguir o que prega ali, o que reza a LDB. Os 200 dias letivos, as 800 horas aula, toda a legislação que nós, as escolas públicas têm, a particular também tem que cumprir. Ali, ó, tem que ter autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Certo? Então, não é só abrir uma escola, quero abrir pronto. Não, ela tem que atender às exigências legais, tá? E o último aqui, essa capacidade de autofinanciamento, né? Obviamente, vai abrir uma escola, ressalvando o previsto no artigo 203 da Constituição Federal. O que o artigo 203 da Constituição Federal fala? Ele fala o seguinte, que o governo, ele passa os recursos públicos para sustentar, para manter as escolas públicas. Mas também ele pode dirigir parte de recursos públicos para escolas privadas quando elas enquadrarem alguns critérios, por exemplo, quando elas forem consideradas filantrópicas, confessionais, comunitárias, certo? Mas tem escola filantrópica, confessional e comunitária que visa lucro, né? Que cobra mensalidade, enfim. Só que aí ele fala que tem instituições que têm que se enquadrar na lei, comprovar finalidade não lucrativa, tá? Então é meio polêmico um pouco essa questão, né? De enviar dinheiro público para a instituição privada, quando ela se enquadrar nesses critérios. Então, tá? De ser filantrópica ou confessional ou comunitária, tá? Então, o ensino é livre, a iniciativa privada, sim. Então, vamos concluir aqui, né? Vocês viram aí a questão do direito à educação. O que nós chegamos até aqui foi para perceber aonde está isso. Onde que fala que educação é direito? Onde fala que educação eu posso exigir que abra vaga para o meu filho porque chegou na escola e falou que não tinha? E onde que fala que meu filho ele tem necessidades especiais e a lei e ele pode ter atendimento na escola regular? Está na lei, certo? É o que eu falei para vocês. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Porque se você alega desconhecimento da lei, como é que você vai exigir seus direitos? E aí, esse é o problema no Brasil. A população toda tem conhecimento da lei? Não tem. Grande parte não tem. Então, deixa de exigir, às vezes, os seus direitos. Às vezes, caminha 10 quilômetros porque não sabe que tem direito a transporte escolar ou porque não sabe que tem direito a uma vaga da escola perto de casa. Nem todo mundo, a gente pensa que todo mundo tem informação igual a gente tem. É uma grande ilusão. Né? A gente parece que a gente está vivendo uma bolha. A gente pensa que todo mundo vive no mesmo nível de vida que a gente vive. E isso não é verdade. Né? Vamos dizer assim, que quem chegou no curso superior, que é o caso de vocês, já são privilegiados. É uma parcela pequena da população que chega, certo? Então, é bom nós conhecermos um pouco mais a realidade, compreendermos a realidade, certo? Então, a conclusão que nós chegamos aqui hoje, estudando sobre o direito à educação, que está na Constituição e está na LDB, é que o avanço significativo em relação ao direito à educação para todos os brasileiros evidenciado pela ampliação da escolaridade obrigatória, pode se tornar limitado, tá? Caso não ofereça condições adequadas para o acesso, a permanência e o aprendizado de todas as escolas.
respeitando-se a faixa etária atendida e considerando-se a necessidade de formação adequada dos profissionais envolvidos no processo. Então, não é só abrir a porta da escola, como eu falei para vocês. Então, esse avanço, né, em relação ao direito à educação para todos os brasileiros, né, não é porque abriu todas as vagas que, pronto, atendemos ao direito à educação. Não. Tem que ter condições adequadas para o menino entrar na escola, sim, mas permanecer nela também e aprender. Isso é o direito à educação, não é só ter a matrícula garantida. A matrícula garantida é importantíssimo, mas não é só isso. Ela tem que ter condições de ficar na escola também. Por isso a merenda escolar é um dos itens tão importantes, certo? Além de outras coisas, né? Material escolar, o transporte escolar. Então, a criança ou o adolescente precisa, além da vaga garantida, ele ter condições de ficar na escola e que a escola propicie condições para ele aprender. Isso é um direito à educação, tá? O aprendizado também, em todos os níveis, respeitando a faixa etária do aluno, certo? E para isso também precisa de formação de profissionais na área da escola, né, na área educacional, a formação adequada para atender a essa necessidade tão importante, né? O direito à educação no Brasil tem um longo caminho a percorrer até conseguir ultrapassar os limites impostos pelas condições existentes em seu processo de formação, porque lá atrás nem todos tinham acesso, certo? Então, isso historicamente vem refletindo numa desigualdade no nível da educação também no país, certo? Não basta o direito estar assegurado, a sua efetividade deve ser garantida em todo o território nacional. A grandeza do território brasileiro demonstra o quão árdua pode ser essa luta histórica. Entenderam a dificuldade toda onde está? É nisso. Não é só ofertar matrícula, é ofertar condições de permanência, ofertar qualidade do ensino, ofertar um transporte escolar adequado, ofertar merenda adequada, ofertar livros didáticos, ofertar material. Então, é todo um conjunto de componentes, né? E ofertar também, principalmente, professores capacitados para atender esses alunos, certo? Então, pessoal, aqui estão as referências. E espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, né? E que qualquer dúvida vocês podem também me procurar, certo? Mandar no fórum de dúvidas as suas dúvidas, mandar mensagem, tá? E deixei material extra para vocês lerem, também para aprimorar e compreender mais aprofundadamente sobre a questão do direito à educação. Coloquei 2 textos, 2 artigos muito bons, não são grandes, para que vocês possam também acessar as informações que estão neles, certinho? Qualquer coisa vocês podem me procurar por aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês, boa semana!